Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Pedro Lourenço em entrevista falando sobre contratações de nomes pesados para o Cruzeiro, pedidos do técnico Tite. Paulo Pessolano foi apresentado no Internacional, rasgou elogios também ao novo técnico do Cruzeiro, disse que se sentiu orgulhoso de ser um plano B. Todas as informações da movimentada sexta-feira do Cruzeiro você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começando com Matheus Gamarra, anunciado pelo Olímpia do Paraguai. Ele que tinha já saído do Cruzeiro, pertencendo ao Atlético Paranaense, e agora foi anunciado pelo Olímpia, tradicional clube paraguaio, campeão da Copa Libertadores, mas que não vai disputar a competição na próxima temporada. Jogador emprestado aí pelo Atlético Paranaense, já há muito tempo não estava nos planos do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai ao mercado, aí a gente já falou sobre isso, até por causa da questão do Vidalba. Uma informação que a gente já trouxe também aqui na Samuca TV, o Vidalba deve precisar aí de uns 3 meses de recuperação por causa da lesão que ele teve. Quase que foi uma lesão que fosse ter a necessidade da cirurgia. Agora o atleta vai passar esse período de recuperação e por isso o Cruzeiro também vai acelerar a questão de ir ao mercado para buscar pelo menos um zagueiro dentro daquilo que a gente já falou. Dependendo da necessidade, poderia ter a contratação de mais um, mas vamos aguardar o que vai fazer aí o planejamento do departamento de futebol do Cruzeiro com o técnico Tite e todos os pares ali no scout do Cruzeiro e, claro, na chefia de Joaquim Pinto, diretor esportivo. Uma outra informação importante desta sexta-feira tem a ver com o Gabigol. O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista à ESPN e ele falou sobre a questão. Ele disse o seguinte: a prioridade era a vinda dele, Gabigol, antes, no ano passado, antes do Neymar. Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade. Ele é bom jogador, identificado com o Santos, mas a prioridade de investimento não é a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje. Foi o que disse aí o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um contrato importante com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol. O Cruzeiro não vai fazer nenhuma negociação, pelo menos é a informação que a gente tem, bancando parte de salário, chamando para rescindir, bancando uma parte boa deste contrato também. Isso não é discutido internamente. Inclusive, vamos aguardar o que o Cruzeiro terá sobre o futuro do Gabigol, se vai aí ficar para os próximos dias ou se vai esperar o Cruzeiro a reapresentação, que está marcada para os atletas principais aí do grupo no dia 5 de janeiro. Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa história do Gabriel Barbosa e todo mundo sabe, porque o Cruzeiro tem a questão aí do Tite, que foi contratado, é o novo técnico e tem ali um certo problema, com o Gabigol desde os tempos de Flamengo. Por falar no técnico Tite, Pedro Lourenço hoje deu uma entrevista à Rádio Fan FM e ele falou sobre nomes pesados que o Cruzeiro quer contratar para a próxima temporada. O Pedro Lourenço falou sobre essa busca, que são nomes difíceis, mas que é o que o Cruzeiro busca no mercado, jogador para encorpar de fato o elenco. Claro que quando você fala nomes de peso, aí cada um pode ter a sua interpretação, Ele disse o seguinte: a gente está trabalhando, ele, Tite, colocou alguns nomes. O principal que ele pediu foi para a gente não se desfazer de nenhum jogador, só em casos extremos. É o mesmo pensamento nosso, de não se desfazer de nenhum jogador, de nenhum titular. Ele colocou alguns nomes e o Joaquim está trabalhando. Não são fáceis, são nomes pesados. A altura do Cruzeiro
completou aí o Pedro Lourenço nesta entrevista. Aí agora vai começar aquele monte de especulação, claro que estamos na busca também sobre quais nomes são esses. Ele falou, obviamente, no plural, e agora o que a gente tem de mais concreto é o seguinte, porque se a gente for pensar em contratação de nome, o que era contratação de nome na época que tinha o Alexandre Matos como diretor de futebol? Aí, o Dudu, o próprio Gabigol, e agora, tendo um novo departamento de futebol, o que seria essa contratação de nome? Ou o que seriam essas contratações de nomes pesados? Por isso, temos que aguardar. Às vezes um nome para um é nome de peso, para outro não é, mas é fato que o Cruzeiro tem como planejamento o seguinte, eu sei que vai ficar repetitivo e já falei sobre isso aqui. Quando você tem um time titular que é muito bom, que tem peças importantes, até para reposição, mas precisa dar uma encorpada, chegou aquele momento em que o Cruzeiro trabalha para manter todo mundo e para os reforços que trazerem, que forem chegar, eles agregarem de verdade, não composição de elenco. Claro que um nome ou outro, você pode compor o elenco, até para melhorar as suas opções no banco de reservas. Mas o principal que o Cruzeiro quer buscar é jogador com condição de chegar e fardar, né? O que a gente usa no futebol. E aí vai depender, obviamente, de conseguir boas negociações. Hoje, com o time que o Cruzeiro tem, para chegar um jogador com condição de ser titular incontestável, claro que ninguém é titular por valor de contratação, por valor de salário, mas para jogador hoje chegar com condição de ser titular, você tem que fazer boas negociações ou então desembolsar uma boa grana. Aí é o desafio para o departamento de futebol, mas essa é a ideia. A partir de agora, de atacar essas carências, né, que foram identificadas, esses pedidos, claro, do técnico Tite, e aí o departamento de futebol é que tem esta missão de conseguir esses grandes nomes aí que poderiam chegar e realmente acrescentarem muito ao elenco do Cruzeiro para a temporada de 2026. Do que o Tite tem que resolver de mais imediato. Se é imediato mesmo, eu acho que é a questão do Gabigol. Acho que todo o planejamento do Cruzeiro de elenco para o ano que vem passa pelo Gabigol. E aí eu explico por que todo o planejamento de elenco. Primeiro, porque o Gabigol é o jogador mais caro do elenco do Cruzeiro. Então, se você resolve a situação do Gabigol, você abre um espaço ali no orçamento, você abre uma fatia de dinheiro no orçamento em que você pode contratar um outro grande jogador, um jogador de ponta, da categoria de cima, ou até 2 ou 3 jogadores médios para compor o elenco. Então, o Gabigol vale por um grande craque do futebol brasileiro, por um grande jogador que às vezes está no futebol europeu, que pode ter a sua volta para o Brasil pelas mãos do Cruzeiro com o dinheiro do Gabigol, ou o Gabigol vale ali 2 ou 3 jogadores médios, às vezes o investimento de um jovem atleta do futebol sul-americano, às vezes a contratação de um bom jogador emergente no futebol brasileiro, de 2 ou 3 bons jogadores para compor o elenco. Esse é um ponto importante. O dinheiro que o Cruzeiro gasta com o Gabigol é um dinheiro importante para o elenco do Cruzeiro, caso o Gabigol venha a sair. O Cruzeiro pode pegar esse dinheiro e fazer outros bons negócios com ele. Ou de um grande jogador para substituir o Gabigol, um grande cara, um cracaço, um jogador da prateleira de cima, ou utilizar esse dinheiro ali dentro do seu elenco com 3 ou 4 ou 2 posições diferentes. Segundo ponto importante, Gabigol é atacante, é homem de área. O Cruzeiro tem o Caio Jorge, que brilhou muito na temporada. Mas se o Gabigol sai, o Cruzeiro tem que arrumar um outro atacante, porque uma hora vai estar machucado o Caio Jorge, outra hora vai estar em seleção brasileira, outra hora vai tomar um cartão amarelo. Isso é do futebol, todo time passa por isso e todo jogador passa por isso. Então, quando ele não tiver, precisa de um grande jogador para o lugar dele. Durante todo esse ano, esse grande jogador foi o Gabigol. Não tendo o Gabigol, caso ele não fique, o Caio Jorge teria um substituto à altura. Terceiro ponto a respeito do Gabigol. Tem um ditado
que diz o seguinte: a maçã podre apodrece o balaio. Eu não estou dizendo que o Gabigol seja uma maçã podre, mas se você não tem um jogador satisfeito, feliz, envolvido com o elenco, isso pode ser prejudicial para todo o elenco, para todo o Cruzeiro. Então, o Gabigol não aceitou ser reserva na Inter de Milão, o Gabigol não aceitou ser reserva no Flamengo, onde ele é um dos maiores ídolos da história. O Gabigol não tem uma boa relação com o Tite. Isso é público. Todo mundo lembra da cena do trio elétrico da torcida do Flamengo xingando o Tite e do Gabigol respondendo de acordo com a torcida. Todo mundo se lembra da apresentação do Gabigol quando ele ironizou junto com a direção do Cruzeiro ali de um técnico que se viesse, esse técnico é o Tite, não é outro nome. Então, um ambiente ruim entre o Tite e o Gabigol seria ruim para o Cruzeiro inteiro, para o Cruzeiro como um todo. Então, entendo que o primeiro desafio do Tite é resolver a questão do Gabigol. Se você resolve a questão do Gabigol, você resolve ali uma série de questões, uma série de problemas do Cruzeiro. Então, para mim, Cirilo, se você quer saber qual é o primeiro desafio, a primeira questão a ser resolvida, para mim, essa questão é a questão do Gabigol. E aí, se a opção for pela permanência do Gabigol, que isso seja feito de uma maneira que fique tudo pacificado, tudo tranquilo, para o Gabigol ter tranquilidade de jogar, para o elenco do Cruzeiro assimilar isso bem, para o ambiente do Cruzeiro ficar positivo, porque essa também pode ser uma opção do técnico Tite.